Bom dia, caros alunos do terceiro ano Mirama Roquim, Tropa de Elite 2, Foco Enem 2021. Quinta-feira, 17 de junho, segundo bimestre. Professor Maurício prosseguindo com as aulas de revisão geral de filosofia. O nosso assunto hoje, portanto, será Aristóteles e as escolas filosóficas helenísticas. Vamos rolar aqui, portanto, para a gente identificar estes assuntos e, em seguida, as questões a serem resolvidas por vocês, ok? Então, aqui está Aristóteles, o mestre do pensamento lógico, e as escolas filosóficas helenísticas do período helenístico, encerrando, portanto, essa fase da filosofia clássica, da filosofia antiga, e a gente vai, nas próximas aulas, adentrar na filosofia medieval, na era medieval e na filosofia moderna, ok? Então, Aristóteles, o pensamento né? o filósofo do pensamento lógico, ele desde cedo se interessou como filho de médico, né, de um médico chamado Nicômano, lá da Macedônia. Ele se interessou desde cedo pelas ciências naturais e depois pela filosofia. Por isso ele é o mestre de tantas as ciências, de muitas ciências. Vocês, no texto, vocês vão ler que ele realmente desenvolveu quase todas as ciências naturais, enveredou pela matemática, pela física, astronomia, enfim. Mas, sobretudo, ele se dedicou à filosofia e ao pensamento lógico. A lógica que é exatamente a parte da filosofia que trata dos pressupostos, das estruturas do pensamento humano, do intelecto humano, do logos humano, ok? E depois ele aprofundou a metafísica, né? O estudo específico do ser. O ser se exprime de muitos modos, mas nenhum modo exprime o ser, dizia ele, ok? Então, vocês vão ler bastante aqui nessa coluna inteira sobre o mestre Aristóteles, que foi mentor nada menos do que Alexandre Magno, Alexandre o Grande da Macedônia, ok? Passou, claro, pela escola do antigo mestre Platão, estudou muito tempo lá, 20 anos, ok? Mas discordou veementemente das teses do mestre e trilhou o seu próprio caminho filosófico, ok? Já aqui no segundo tema, período helenístico, as escolas filosóficas helenistas são, portanto, escolas que lidaram com as artes de viver, não é? São filosofias de vida preocupadas com a felicidade do homem, a felicidade, a paz de espírito, a paz interior do ser humano, ok? Muito bem. São 4 as filosofias helenísticas, as principais filosofias ou escolas helenísticas, ok? O estoicismo, está aqui, vocês vão estudar bem, ler bem. Depois, nós temos a segunda escola, o epicurismo, ok? E, em seguida, o pirronismo, de Pirro de Évora, e uma escola chamada escola cínica. O cinismo não tem a conotação, né, daquele cinismo que quando as nossas mães falavam conosco, ok? Falam com vocês. Cinismo aqui vem do grego kinos, que quer dizer vida de cão, ok? Estes filósofos, estes seguidores desta escola, eles viviam como pelas ruas, né? Viviam despojados de todo o bem material, de toda a preocupação material. Viviam como mendigos pelas ruas. Enfim, vocês vão ler bastante, porque eu estou preocupado com o tempo, que na semana passada travou tudo, porque eu passei do ponto. Passou de 14 minutos e
deu problema aqui para gravar, não consegui, ok? Muito bem, as questões de hoje, portanto, referentes a estes dois temas. A questão 11, prosseguindo com as questões, a questão 11 está aqui, fala sobre Aristóteles, a questão 11, a questão 12 também se refere a Aristóteles, né? E um pouco de Platão também, os dois, o pensamento dos dois, e as alternativas. A questão 13, a parte da questão 13, elas contemplam, elas se referem às escolas filosóficas helenísticas. A questão 13, a questão 14 e a questão 15. Como não gravei aula, não consegui gravar aula na semana passada, então eu anexei aqui, além destas 5 questões, mais 2, tá bom? A 16 e a 17. 2 questões fáceis, ok? Muito bem. Olha as questões 16 e 17. A questão 16, por exemplo, a quem pouco não basta, nada basta. Esta máxima de Epicuro, um dos filósofos helenísticos, né, valoriza a seguinte virtude. A alternativa A, esperança, a confiança no porvir, valoriza a justiça, a retidão de caráter. C, a temperança, o domínio da vontade. A alternativa D, a coragem, a força na dificuldade. Ou a letra I, prudência, o correto uso da razão. Portanto, esta frase de Epicuro, esta máxima de Epicuro, ela se identifica com qual destas virtudes? A quem pouco não basta, nada basta. Por favor, vocês analisem coerentemente, logicamente, ok? Com a lógica de Aristóteles, ok? A questão 17, a última questão de hoje. Ele tornou-se um mendigo que habitava as ruas de Atenas, fazendo da pobreza extrema, uma virtude. Diziam que morava num barril e que perambulava pela cidade de Atenas, carregando uma lamparina, alegando estar à procura de um homem honesto, um único homem honesto. O nome deste filósofo ele foi considerado um Sócrates louco. Aqui estão as alternativas, ok, meus caros? Não quero me alongar mais para que vocês possam, portanto, vou deixá-los com estas 7 questões e estes 2 temas, ok? Aristóteles e as escolas filosóficas helenísticas. Um bom dia a todos, obrigado pela atenção carinhosa de todos vocês e que Deus os abençoe. Se cuidem, ok? Tchau, tchau. Até a próxima.